X-Men, o episódio 5, pra mim, nerds, é um dos melhores episódios já produzidos por essa produção que desde 97 faz um sucesso. Sempre falei sobre essa grande animação aqui, é uma maravilha de produção e agora eu acho que chega-se ao seu maior ápice dentro de toda essa história que foi construída lá em 97. E se você gosta aí de sugestões, séries, animações e tudo mais voltado para a cultura nerd, seja bem-vindo ao nosso canal Nerd Sem Filtro. Se inscreve aqui, ativa o sininho e, lógico, deixa o seu like aí para ajudar a gente, viu? Hoje nós vamos falar sobre esse episódio 5, vai ser sem vinheta porque tem muita coisa pra gente falar. É um episódio construído em easter eggs, referências, recheada totalmente assim de muita referência, muita coisa bacana. Não só voltado para a Marvel, não só voltado para o universo Marvel, mas para toda a construção assim voltado para dentro de quadrinhos. E eu vou falar hoje para vocês sobre todo esse conteúdo. Como eu falei para vocês, assim, essa produção é de tão boa qualidade que estão até falando aí já de volta de certas animações da mesma época da Marvel, né? Como eu falei, tem a do Homem-Aranha que é excelente, falei no primeiro vídeo com relação a esta produção aí que estava de volta, né? Já vou deixar o card aqui para vocês. Mas bom, a abertura, toda a abertura agora eles estão trazendo aqueles easter eggs, algumas coisas que vão estar relacionadas ao episódio que vai ser apresentado. Então teve muita coisa legal, né, apresentada ali, algumas cenas que não estão dentro do episódio, mas que faz referência ao que vai ser apresentado. E começa com uma reportagem, né, esse episódio muito interessante, fazendo referência a quadrinhos de X-Men, fazendo referência também a filme. Então hoje a gente vai falar também especialmente como essa animação é conectada diretamente ao MCU e como essa produção está sendo conectada. Esse episódio especial mostra assim isso escancarado. A primeira parte então fala sobre aí a origem dos mutantes, que liga diretamente aos Eternos, né? Porque fala ali sobre experimentos com a raça humana e essa evolução da raça humana se tornando aí nessa raça mutante, né? E mostra ali o Instituto Xavier, mostra a entrevista é diretamente com o Fera, a primeira parte, onde a repórter, né, que nos quadrinhos teve um relacionamento com o Fera, então já tem essa referência aí. E também faz a referência justamente a essa evolução dos mutantes e desse experimento que teve nos quadrinhos os Eternos, que tem essa referência diretamente ao MCU. Já viu a ligação aí já, né? Entre os Eternos, né, que já tivemos o filme, que foi esses experimentos dos Celestiais, né? Os Celestiais foram que transformaram aí a raça humana, que veio a primeira base aí dos Eternos e assim por diante, chegamos até a raça mutante. Bom, dito isto, tem uma parte especial aí que vai mostrando a mansão dos X-Men. E quero frisar para vocês que este quadro que mostra a primeira formação dos X-Men, como a Garota Marvel, que é a Jean Grey, tem também lá o Professor Xavier, tem o Fera antes de tentar se curar e transformar naquele bichão azul peludo, né? Então tem ali a primeira formação dos X-Men. E eles mostram muito esse quadro. Eu tô achando assim que eles estão querendo começar a fixar isso na nossa mente, por conta de que eles vão, obviamente, em breve apresentar os X-Men no MCU. Esse quadro é mostrado várias vezes dentro desta produção. Lógico, obviamente por conta que é a primeira formação e tal, mas não sei não, hein? Tô achando que eles estão querendo já trazer esta primeira formação para a próxima produção dos X-Men, dessa vez no MCU. Bom, e aí segue a matéria, segue o episódio. E temos uma participação muito legal, que é o Noturno, né? Que ali começa a contar essa história, né? Da nova Casa dos Mutantes, novo país, né? Que vai ser aí dos mutantes, um local onde os mutantes vão poder viver livres, que faz também referência a quadrinhos. E tem o Noturno, um personagem que se transformou muito carismático, né? Perante aí ao público. Ele teve a sua primeira participação na animação, mas não foi tão assim fixado nessa base dos X-Men. Quando ele aparece em X-Men Evolution e também, principalmente, no filme de X-Men 2, né, que ele tem aquela cena fantástica no início do filme,
que assim, ó, bomba este personagem, e também dentro da animação dos X-Men, que ele é um personagem bem jovem, bem problemático, bem com a cara dos mutantes dos quadrinhos. Esse se torna mais carismático ainda, e nesse episódio especial, ele também é um cara que é ativo, né? Participa bastante do episódio, mostra pro Gambit e pra Vampira essa terra mutante, esse oásis onde os mutantes vão poder estar vivendo de forma bem tranquila, bem passiva. E aí temos também cenas desse episódio aí com relação a Jean, coisas assim que são importantes para dentro dessa produção. Primeiramente mostra a Jean ali com o Wolverine. A gente sabe que eles têm um flerte e tal, né? Também relacionado a X-Men 2, essa cena em que o primeiro frame mostra ela dentro da água, né? Ali tentando entender o seu passado. Lembra muito X-Men 2 quando ela morre naquela represa, né? E logo após ela é ressuscitada e tal, e ela tem todos os problemas ali com relação a ela controlar os seus poderes. Ela acaba matando até o Ciclope, né? Em X-Men 2, filme bom pra caramba, vale a pena assistir. E aí temos o flerte ali, que faz referência também a uns quadrinhos onde o Wolverine tem um relacionamento com a Jean, né? Inclusive ela chama ele, em tradução literal, ele chama ela de Ruiva, né? E aí tem essa questão aí, e aí ele fala, ó, é bom você seguir o seu caminho, que o seu lugar é com o Scott, né? E aí temos um embate ali dela com o Ciclope, e tem a entrevista do Ciclope, que na minha opinião é um dos plots dentro desse episódio 5. Porque esse episódio 5 vai contar justamente essa terra prometida aos mutantes, né, que vem sendo falada desde os primeiros episódios ali, mas nada ainda era efetivado como foi agora, né? Mostrou de fato. E aí acontece que a gente vê essa entrevista e o Ciclope quebra totalmente aquilo que o próprio Wolverine fala nesse primeiro diálogo com a Jean Grey, né, ela ali tentando entender os seus problemas, chama ele de escoteiro. Ele deixa de ser escoteiro, ele quebra toda aquela conversa que ele vinha tendo dentro desse episódio e vai fazer ligação com o que eu vou falar no final deste vídeo de hoje. Porque tem um plot nessa conversa dele que ele começa a criticar os humanos, né, por conta dali a repórter faz uma pergunta para ele se ele tem filhos. Ela fala assim, mas eu vi nos registros que você teve um filho e tal, em tal hospital assim. E quem lembra aí dos últimos episódios é onde a Vampira fez o parto da Jean, né, da Jean clone, entre aspas. E aí ele tem esse filho, e esse filho vai pro futuro, e que ele aparece justamente pra Jean lá na Terra Prometida, neste mesmo episódio, falando que vem um ataque, e já vou falar sobre esse ataque também, que tem algo aí bem mais por trás desse só ataque, né, que foi um ataque monstruoso, matando milhões de mutantes. Mas nesse trecho aí o Ciclope usa justamente, totalmente quebra como ele era diplomático, né, e se transforma num cara que combatente aos humanos. Uma coisa que ele é totalmente contra, né, principalmente foi uma das coisas que ele combateu e veio, né, braço direito do professor. E quando o Magneto vem para assumir os X-Men, ele é o cara que vai barrar justamente por conta disso, né? Porque o Magneto era totalmente contra a raça humana e a favor totalmente dos mutantes, queria exterminar, né? Matar os humanos. E aí o Ciclope faz justamente este ponto. Ele fala abertamente que ele, se não fosse, graças a Deus, se não fosse os mutantes que defendessem os humanos, acabariam que eles estariam mortos, né? Nós humanos. Então, assim, é o plot, e eu vou já falar pra vocês o porquê. E tem também a história da Vampira com o Magneto. O Magneto quer que ela seja a rainha dessa terra prometida dos mutantes, e acaba que ela tem esse momento, né, com o Magneto, e acaba deixando o nosso Gambit. Pra quem é fã do Gambit assim como eu, nesta fase de X-Men aí, nessa nova volta de X-Men 97, meu Deus, como sofre os fãs de Gambit. Eu adoro o Gambit, principalmente o casal, eu acho eles dois muito bacana. E assim, ela quebra o coração dele total. Mas essa série, esse episódio é cheio de referência. E detalhe, viu, ele só chora com um olho. Se vocês verem lá, não cai lágrima dos dois olhos. Você vê que, tipo assim, ele tá até de uma certa forma dividido com todo o sentimento que ele tem por ela.
né? Porque ela quer o toque com ele, mas não tem como ainda, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Que a gente pode discutir, tem lá o colar, inibidores de poderes de mutante, enfim. Mas a gente pode bater papo. Você pode, inclusive, deixar seu comentário, o que você acha sobre isso, né? E aí vem aí a história da Vampira, contando justamente pro Gambit essa relação dela com o Magneto, e faz uma adaptação também, bem curtinha, bem breve, sobre aquela HQ tão conhecida como a Terra Selvagem, né? Que tem lá, inclusive, a Vampira bem despida, né? Numa Terra Selvagem, onde ela e o Magneto, na época que ela ficou sem poderes, o Magneto ajuda ela de certa forma e eles têm um relacionamento bem mais próximo, né? E vamos diretamente agora para a festa, nesta Terra Prometida, onde estavam celebrando este mundo novo dos mutantes ali, esse país. E a gente tem o Cable, que vem do futuro, filho da nossa Jean com o Ciclope, né? A clone com o Ciclope. E caramba, a entrada dele é muito poderosa, né? Ela tem aquele contato com o filho, né? De volta. E ela fala, nossa, você tá vivo, você sobreviveu. E ele fala, não, de novo não. E acaba que ele volta pro futuro e pede perdão pra mãe. E ele não consegue completar a missão de tentar salvar aqueles mutantes. E tem um detalhe, nós temos ali alguém observando, alguém olhando, e eu acho que aí vem um dos plots dentro desse episódio que é cheio de informação. O Vigia da série What If estava ali olhando, e eu acredito que assim como o nosso próprio Cable fala que o futuro vive se reescrevendo, talvez essa não seja uma realidade palpável. A gente sabe que a Marvel está trabalhando ainda com os multiversos, e eu acredito que, como eles não vão trazer a irmã do Charles, né? Muito se comenta da irmã do Charles porque ela é muito ligada a esta história dos X-Men, principalmente quando o Charles sai, né, de cena dos X-Men, de certa forma, ele acaba morrendo, ele acaba sumindo de uma certa forma. Ela é a que retorna o Charles, né, de certa forma, entre aspas, dentro dos quadrinhos. Então, eu acredito que talvez o Vigia venha ele é o cara que observa, mas e é sempre nos momentos mais catastróficos, mas eu acho que vai ter alguma mudança e ele observa muitamente nesses momentos mais drásticos da história, né? Tá sempre olhando, lógico, ele olha tudo, mas nesses momentos especialmente, e principalmente que a gente vê ele lá. Então não é uma coisa normal que a Marvel deixaria passar assim, ó, gente, tamo aqui, né? Então eu acho que é muita carga emocional dentro desse episódio. E ele acaba ali sendo teoricamente derrotado pela Sentinela, né? Ele fala justamente o termo, né? Ameaça ômega contida, né? Teoricamente matou, né? Mas a gente conhece o nosso Charles, não, mas o nosso Magneto, né? Ele dificilmente morre, é um personagem extremamente forte. Então, ele sempre nos quadrinhos também volta. Então a gente também não tem o corpo. Uma das coisas também que a gente sabe que quando não tem corpo, obviamente está vivo, né? Então quando não aparece, e principalmente pelo que acontece a seguir. Aí a gente vê a Vampira e o Gambit, um tentando proteger o outro, principalmente o Gambit protegendo a Vampira, e ele vai pra cima com tudo, e acaba sendo atingido gravemente pela Sentinela com um braço, né, mecânico robótico, entre as suas costelas, e ele estoura ela, ele protege toda aqueles sobreviventes, né? Ele que protege ali no final, acaba destruindo tudo e acaba vindo a se sacrificar. Então, uma cena pesadíssima, muito forte. Esse episódio ele é muito forte, assim, emocionalmente. Todo mundo que eu vi comentando, todo mundo que eu vi que assistiu, ficou muito abalado e tá muito abalado, né? Com relação a esse episódio 5 e principalmente com a cena final, que faz ligação também, mais uma vez, ao MCU, a fala, né, do Visão e também a fala da Wanda. O Visão fala, a única coisa que eu consigo sentir é você, né, e a Wanda fala, eu não consigo sentir você, logo após, logicamente, que ele é destruído, né, infelizmente, acabam matando o Visão. Então tem essa mesma fala com a Vampira, né, com o Gambit morre, e aí, teoricamente, a gente vê ali, né, que ela tá segurando ele, só o corpo, e ela fala, eu não consigo sentir você. E justamente essa fala tem um peso muito grande pelo que foi construído nesse episódio, né? Porque ela não podia ter contato de pele com ele,
e ela tá sem as luvas e toca nele e não consegue sentir ele. Então, assim, devasta toda pessoa que tá assistindo esse episódio. Detalhe que eu vou trazer aqui pra vocês, agora sim, eu vou pedir pra você deixar aquele like forte aí e se inscrever no canal, ativa o sininho aí, se inscreve no canal, porque a gente tá querendo chegar aos 3.000 inscritos. E tem um detalhe muito importante, detalhe mais importante de tudo, saiu um teaser agora sobre o próximo episódio, que vai aparecer aí o Capitão América e tem um pezinho amarelo lá. Quem é o pé amarelo? Que eu acho é o Scott Summers. Por quê? O Scott vai atrás justamente do nosso querido Steve Rogers, né? Ele que é uma liderança mundial, né? Para os humanos, para todos. E o Scott é o líder dos mutantes. Só que o Scott, como eu falei lá para vocês no meio desse vídeo, ele tá com um posicionamento totalmente envergado aos mutantes, a proteger os mutantes por tudo que aconteceu com ele, com o filho, né? Ele teve que, assim, se desdobrar emocionalmente e proteger os humanos e o seu filho, e aí acabou que, tipo assim, ele teve que largar o seu filho por conta de todo esse imbróglio, né, que aconteceu. Então ele tá com raiva dos humanos nesse momento, e ele vai nesse embate mesmo, né? Eu acredito que vai vir aí uma outra adaptação de um quadrinho muito conhecido, né, que é Vingadores vs X-Men. E a gente sabe que o líder justamente dos X-Men é o Magneto. Então eu acho que ele vai se tornar mesmo aquele bração direito do nosso querido Magneto e vai pra cima dos humanos, vai querer combater os humanos e sentinelas a todo fervor. E aí, no meio desse paradigma aí, vai estar justamente o Capitão América e possivelmente até os Vingadores. Então, é possível que teremos esse combate nessa temporada? Acho que não. Acho que eles ainda vão fechar. Mas vamos ter já o primeiro gostinho aí do que está por vir. Então, nerds, esse é, na minha opinião, o que eu acho, né? O que pode ser que vão vir aí através dessa produção de X-Men 97. Mas deixa aqui o seu comentário, eu quero ver sua participação. O que você acha? Você acha que vão reescrever? Aí vai ter uma nova história dos X-Men aí num futuro, né? Talvez o Cable, alguém mexe com o futuro, mexe aí, volta tudo ao como era antes, uma coisa mais tranquila, né? Os X-Men vai ter alguns dias de paz, ou não, vai ser guerra mesmo, vai vir aí por vir os X-Men versus os Vingadores, e aí vai ter essa treta com os humanos. Deixa aí o seu comentário, e eu quero agradecer a sua audiência mais uma vez, muito obrigado, viu? Tive que fazer esse vídeo longo, mas era porque esse episódio era cheio de referências e tinha que explanar muitas ideias com vocês. Muito obrigado pela sua audiência, estoura o botão de like aqui, viu? Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo pra galera que gosta de conteúdo nerd, que gosta de X-Men e de cultura pop. Nerd Sem Filtro, 6 anos fazendo conteúdos pra vocês. Até a próxima, eu fui.